Deus abençoe, irmãos. Josué, capítulo 1, versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Eu quero ainda ler mais um versículo, São João 10, 41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Grande Criador, mais uma vez temos a oportunidade de falar contigo e de pedir que o Senhor nos oriente para que o povo seja abençoado. Que cada coração seja envolvido com a verdade, ainda que não tendo sinais, mas tendo a palavra, tendo a verdade. Fale em cada coração, porque nós reconhecemos que o Senhor já fez tudo por nós. Tu és o nosso curador, já estamos curados. Tu és o nosso Salvador, já estamos salvos. Estamos apenas transmitindo a palavra que mostra ao povo nesse dia a verdade do Senhor, através do seu profeta, como diz a sua palavra, que João assim o fazia, mesmo não tendo nenhum sinal, ainda que era João Batista, mas o seu povo nesse tempo está vivendo a mesma situação e estamos à porta do arrebatamento, não sabendo quando isto acontecerá, mas acontecerá, porque as coisas, os sinais que aguardávamos, todos estão no passado. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. O cristão está velado do incrédulo. Todo trabalho, todos nós sabemos que o homem apenas é um instrumento. O trabalho é Deus quem faz. Ele pode fazer o trabalho com um instrumento que ninguém crê,
e ele pode fazer um trabalho sem dinheiro, sem preço, porque tudo é ele quem faz. Então Deus somente usa o homem. O homem não pode vangloriar porque está sendo usado. Tem homens que Deus usa e descarta, isto é, usa e joga fora. Mas usa. Você encontra pessoas que não têm nada com a verdade, mas falaram a verdade no dia, fizeram algo correto no dia. Nós temos Faraó, que foi levantado para que o nome de Deus pudesse ser espalhado por toda a terra. E o que trouxe Faraó para nós? A experiência de ver alguém escravizando eleitos. Nós temos Nabucodonosor, que foi um instrumento também na mão de Deus, que até Deus diz: Nabucodonosor, meu servo. Na Babilônia. Então são homens que são usados. Você toma até Balaão, que foi usado, e tem tantas profecias, tudo de Deus. O que ele profetizou de Israel era de Deus. Ele não podia falar outra coisa, estava amarrado sua boca para falar contra Israel. Foi pago para falar contra e Deus não deixou ele falar contra. Mas a vontade dele era de fazer o que o rei Balaque pediu, era amaldiçoar a Israel. Você sabe que muitas vezes a vontade de algumas pessoas é amaldiçoar todos nós. Não tem jeito de fazer, porque nós já fomos abençoados, certo? Não podia amaldiçoar Israel, porque Deus já havia o abençoado. E ainda, além de o abençoar, diz que aquele que te abençoar será abençoado. O que te amaldiçoar será amaldiçoado. Como alguém abrirá a boca para falar contra Israel? E como alguém pode abrir a boca para falar contra o eleito? Mas tem que se entender que tem homens que profetizam, como Caifás profetizou que tinha que morrer um para a salvação do povo. E falou verdade. Mas Caifás, diz o profeta, que era um demônio. Mas na hora que ele foi profetizar, profetizou a verdade. Na hora que Balaão foi profetizar, profetizou a verdade. As pessoas como até Judas Iscariotes, para trabalhar no ministério de Jesus, ele usou o posto de verdade. Mesmo que por dentro ele era um demônio, contudo ele fazia um trabalho também para Deus. São descartáveis. O problema é isto, nós temos que nos preparar, porque não é só dizer eu creio na mensagem, eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, e olha, eu creio no profeta, e sabe de uma coisa? Eu creio nos trovões, e além do mais, eu creio no novo nome. Agora você tem que tomar cuidado, porque pode crer no profeta, pode crer nos trovões, pode crer no novo nome. Isso daí parece que desanima as pessoas. E pode ser descartável. Uma pessoa descartável. Você diz que crê, mas quem conhece mesmo é Deus. Sabe? Na hora do vamos ver, se nós fizermos como Israel fez, na hora que precisava ir para frente, Israel voltou. Ao invés de avançar, não pôde avançar, retrocedeu. E muitos crentes, eles são julgados por isso. Não é aquele que começa a batalha, mas é aquele que termina. Nós temos aprendido isso, esse tempo todo servindo a Deus. Mas não é por ter muitos anos servindo a Deus.
é cada dia você acompanhar o que Deus está fazendo. Eu gosto de ver essas coisas porque isso vem lá de trás, que nós podemos acompanhar aceitando Jesus e passando por trinitários e vindo para a mensagem e procurando fazer o melhor que sabia, até chegar a essa terceira puxada para ter o que nós temos hoje. E rogamos a Deus que não sejamos apenas usado e descartado, mas usado e tendo eleição. Que muitos são usados, mas não têm eleição. As pessoas pensam, que adianta eu pagar dízimo, eu dar oferta? Bom, isso daí tudo está na eleição. A gente não paga dízimo para ir para o céu. A gente paga dízimo porque a gente crê que a gente vai para o céu mesmo. Certo? A gente crê que vai. Então não está comprando Deus, eu não estou barganhando com Deus, eu estou fazendo o que eu sinto. Eu estou como Pedro, não tenho a quem ir. Se tivesse a quem ir, eu deixaria Jesus, eu deixaria a Brana, eu deixaria João, eu deixaria a noiva. Se eu tivesse para ir, mas eu não tenho para quem ir. Mas no meio de tanta igreja, de tantos pregadores, mas Pedro estava assim também, tinha tanta igreja naqueles dias, tantos pregadores, e Jesus deu uma mensagem forte para eles: vocês não querem ir embora também? E Pedro, diz o irmão Branham, que foi o verdadeiro crente, diz: para quem? Não é nem para onde, não era lugar, não era sair de um lugar, passar para outro, não. Para quem? Isso toca-se a pessoa, fala com pessoa. Para quem? Eu estou bem contigo, e para quem eu vou? O senhor acha que eu vou voltar para Anás, ou para Caifás, vou para qualquer um outro sacerdote? Não tem mais para onde eu ir, certo? Não tem. Eu já criei que é o Senhor mesmo, e com toda dificuldade. E é por isso que na hora da dificuldade dele, da luta que ele falhou, Jesus chegou e o perdoou e o procurou. Você nunca vê na Bíblia Jesus procurando Judas. Depois da morte, cadê Judas? Eu quero ir atrás dele para ele se arrepender, para ele... Não, você não vê isso na Bíblia. Mas Pedro você vê. E Pedro tinha errado também. Se alguém errar conosco como Pedro errou com Jesus, a gente não bota fé mais nesse indivíduo, não. Como Pedro errou com Jesus, dizendo: não conheço ele. Nunca ouvi. Mentiroso, naquela hora, mentindo, nunca ouvi, nunca estive com ele. Tem uma hora que você é usado pela carne, você dá lugar para Satanás. Tem hora que é assim. Foi o que Pedro fez, deu lugar para Satanás. Ele achou que era uma grande coisa. E ele deu lugar para Satanás. Por isso, fez o que fez, falou o que falou, depois arrependeu. Que o eleito sempre é assim. Ele tem sua falha, mas ele arrepende. O não eleito é difícil arrepender. É difícil arrepender. São sinais que você deve ter na sua vida. Arrependimento, confissão. Eleitos são assim. Eles têm problema, eles têm dificuldade. Eles pecam, mas pedem perdão. Eles erram, mas eles confessam. Eles acertam a vida. Isso aí é o eleito. Quando você toma o incrédulo, que sempre persegue o eleito. O incrédulo, ele não consegue, ele não vê o eleito de maneira alguma. O incrédulo não consegue alcançar a revelação que o eleito alcança. É a águia. Você é águia, mas você tem um outro que está perto, lutando para te acompanhar, mas não tem eleição. Então tem que ter eleição. E você caminha bem porque você tem eleição. Você fraqueja como Pedro, volta e acerta. Mas você não trai como Judas. Judas traiu, nunca mais. Você não vê Judas.
pedindo perdão? Ele não pede perdão, ele traiu. Ele não voltou para consertar, não tinha jeito mais. Foi 3 anos de experiência. Agora pensa bem, nós, quantos anos de experiência? Vamos fazer de conta só na terceira puxada. 16 anos de experiência. E ali nós temos um Pedro com 3 anos de experiência, um Judas com 3 anos de experiência, e fraquejando. E um é eleito, o outro não. Um aponta para o verdadeiro eleito, o outro é o falso. Então, Deus tem dado graça para você descobrir essa verdade. Porque se esta verdade não estivesse lá dentro de você, você nem a descobriria. Você só descobre porque ela está dentro. Você só aceita Deus porque Deus está dentro. Entende? Se fosse questão de aceitar Deus e Ele não está dentro, você não tem que aceitá-lo. Tem que estar dentro. A moça aceita o rapaz para namorar com ele, a hora que ele está dentro. Depois que está ali dentro, é difícil sair, hein? Tomar cuidado. Mas é porque está dentro. Então você recebe a Cristo porque Ele está dentro. Aí Ele permanece, não há tribulação, não há luta que tira esse Cristo de você. Não importa a luta que você tenha no lar, que você tenha com toda a família, que você tenha na igreja, que você tenha no trabalho, não importa as tentações que te rodeiam, você permanece fiel até o fim. Amém? Aqui está o desvelar de Deus, e você sabe que é a mesma coisa com o cristão genuíno. Ele está velado hoje para o incrédulo. O cristão genuíno, velado para o incrédulo. O incrédulo não vê ele, porque o incrédulo não vê ele como genuíno. O incrédulo não consegue ver, porque o incrédulo ele tem a sua maneira de crer, ele não admite a palavra do dia revelada por Deus, e ele vai perseguir esse verdadeiro, esse genuíno. O genuíno não tem que perseguir. Quem persegue sempre é o falso. Você nunca viu lá atrás, você não viu nem Jacó perseguir Esaú. Era Esaú que perseguia Jacó. Você vai ver em todo o trajeto da vida de Abraão, quem foi que perseguiu? Era Ismael que perseguia, que arreliava contra Isaac. Sempre foi assim. Os de Deus, eles têm paciência, os de Deus têm segurança, os de Deus são ovelhas verdadeiras. E os outros estão sempre, se Deus não manifestar como um verdadeiro leão para poder te defender, o outro, que é como leão, te comeria, te destruiria. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor como leão. Mas quando ele chega perto de nós, nós não temos alguém como leão, nós temos o leão, certo? O leão que aponta para o original e para a revelação. Você vê, o leão aponta para a palavra original, quando Paulo teve. O leão bradou no tempo do irmão Brana, no tempo da revelação. Então a gente tem a palavra original como leão e nós temos a revelação como leão. E cada eleito tem que tomar esta palavra. Amém. É apenas um pontinho, mas eu tenho que falar estas coisas mais com você. Que o irmão Brana disse que a palavra veio para Moisés, e Deus é a palavra. E ele diz, ninguém podia interpretá-la. Parágrafo 172, o desvelar de Deus. Ninguém podia interpretar, porque aquela palavra era de Moisés. Moisés tinha que interpretá-la primeiro. Aí depois que Moisés a interpretasse, aí pode vir Janes,
Moisés já interpretou, aí pode vir Jambres, porque Moisés já havia interpretado a palavra. Em todo tempo você tem que ver isto. No tempo do irmão Brana, Janes e Jambres manifestaram. Eles eram pentecostais naquele tempo do irmão Brana. E eles manifestaram com sinais idênticos também ao do irmão Brana. Você vai ver que lá no Egito os sinais eram idênticos ao de Moisés. O que Janes e Jambres faziam era o que Moisés tinha feito. Moisés jogou a vara, virou serpente, Janes e Jambres fez a mesma coisa. Mas chegou uma hora que a de Moisés engoliu as deles. Então, chegou o tempo que a de Brana engoliu a deles, certo? Não tem como você viver enganado a vida toda. Você pode viver enganado um certo tempo, um certo período. Mas quando você ouve a verdade e decide por aquela verdade, então você não é enganado mais. Ninguém mais pode te enganar. Eu fui enganado, vocês pensam que eu não fui enganado com a Trindade? Eu fui enganado há muito tempo. Eu não tinha outra coisa, mas quando eu vi a verdade, acabou, ninguém mais pode me enganar. Nem dualidade, nem trindade, nem unicidade. Porque hoje, pela graça de Deus, temos a mentalidade aberta, o coração aberto para a revelação. E a revelação tornou Deus tão claro para nós, que nós ficamos entendendo, desde o tempo que ele era Espírito, e quando ele criou o Logos. Olha para ver de onde nós viemos, antes da fundação do mundo, certo? Antes da fundação do mundo. Por que entendemos isso? Porque teve um profeta que entendeu isto, que viu Deus desta forma. O profeta não viu Deus da forma teológica, que expressa duas pessoas, três pessoas, que expressa um pai e um filho. Mas nós temos um profeta que viu Deus da forma correta. E não temos nenhuma dificuldade quando nós podemos ver o Pai falando com o Filho lá na eternidade. Não temos nenhuma dificuldade. Nós sabemos que não é dois ao mesmo tempo. Ele diz, não, mas está falando um com o outro. Mas nós sabemos o que é. O invisível falando com o visível. É isto que era o Pai falando com o Filho, desde o princípio, e não tem jeito de ninguém colocar na nossa cabeça, no nosso coração, que são dois. E nós antes não tínhamos nem luz para isso. Hoje nós temos luz para isso, para poder ver de onde Deus veio, porque de onde Deus veio foi de onde que eu e você viemos. Então nós podemos ver de onde viemos, de Espírito a Logos, e é o que nós somos hoje. Se Deus veio de Espírito, que ninguém vê, é o invisível, a Logos, que é a pequena luz branca que se vê, começa a ver Deus, até que você vê Ele manifestado em carne, Ele encarnado, e você sabe, é o mesmo. Por isso Jesus diz, eu e o Pai somos um. Bom, essas coisas não precisam nem discussão. Mas a Escritura, o que eu estava pensando aqui, que o irmão Brand disse, a palavra tinha que vir primeiro a Moisés. A palavra tinha que vir primeiro a Brana. Não adianta os outros quererem pregar sobre os selos. Antes da palavra vir a William Brana tentou pregar, não adiantou nada. Certo? Antes da palavra vir a ele. E ele já nasceu profeta. Mas teve o período que ele foi usado como evangelista, como pastor, até que manifestou como profeta. Mas nesse tempo que ele tentou falar a palavra, antes da palavra vir a ele,
Então ele pregou os selos. Ele diz, eu preguei os 4 cavaleiros em 20 minutos. Depois ele teve que despregar. Quando a palavra veio a ele primeiro. Tem até o tempo certo da palavra vir. Não é porque estamos aqui na terra. Não, essa terceira puxada não podia vir a nós em 1972. Não podia vir. Nós não íamos entender nada. Olha, 30 anos de mensagem para poder entender. Os Estados Unidos também não entenderam, tiveram menos anos do que nós. Nós estamos aí surrados. 30 anos de mensagem, de 70 até 2000, para poder aprender, para receber a terceira puxada. Mas olha bem o irmão Branham, o ministério dele, mesmo que era um ministério de cura, e se põe lá de 40, 45 até 60, para chegar em 63, ele é pouco menos anos que nós. Ele teve para poder expor a primeira e segunda etapa. Nós não, nós tivemos mais anos, mais tempo, e ainda precisamos de mais, porque o povo não está entendendo. Só o eleito lê e vê a palavra do dia. Você tem que ver hoje a palavra do dia. A palavra tinha que vir primeiro a Moisés, a palavra tinha que vir primeiro a Branham. A palavra não veio a Jesus. Jesus era a palavra. Você vê? É o que o irmão Branham ensina. É tão bom a gente aprender essas coisas com o mestre, como o Espírito Santo falou através do irmão Branham. A palavra tinha que vir primeiro a Moisés. Não adianta os outros querer ter palavra. Eles podem fazer milagres, eles podem chamar atenção. Janes e Jambres podiam fazer muita coisa, mas a palavra tinha que vir primeiro a Moisés. Os sinais, a manifestação daquele sinal para chamar atenção tinha que vir através de Moisés. E ele chegou, na verdade, eu percebo assim, quando Moisés chegou no Egito, aqueles homens já há muito tempo tinham aprendido a fazer seu malabarismo. E quando Moisés fez a sua forma de expressão da palavra, de jogar a vara e converteu na serpente, eu creio que eles podiam sorrir. Dizer, isso daí nós fazemos aqui também. Como é que você aprendeu no deserto, rapaz? Aqui nós aprendemos no Egito, mas e você no deserto? Você aprendeu e veio com esse malabarismo para nós também? Mas não era, aquilo ali era Deus. O deles era malabarismo, mas o de Moisés era Deus. E as pessoas não percebem, porque os dois estão muito juntos, está muito perto. Tem que ter eleição para perceber. E se eles viram todos os sinais, o que Israel diria? Tanto faz nós ficar no Egito como sair com Moisés. O que Moisés foi fazer no Egito, lá no Egito, Janes e Jambres fizeram também. Quando William Branham veio pregar a mensagem, os pentecostais também estavam com os dons do Espírito Santo, curando, expulsando demônios, fazendo maravilhas. E Branham com esse ministério também. Para que sair das denominações? Nós temos os sinais aqui. E aqui tem um homem que tem sinais. Para que nós mudarmos de local, de pregador? Para eles não precisavam. Eles confundiam a coisa. E eles não percebiam que Deus tinha o verdadeiro para manifestar nos dias de Mateus 24, 24, que se possível for, enganaria os próprios escolhidos. Tinha os que enganavam e tinha o dom verdadeiro de Deus no profeta naquele dia. Assim, nós acompanhamos a mensagem até chegar no nosso tempo. Deixa eu repetir, Moisés tinha a palavra. Os outros não tinham, era Moisés que tinha a palavra. Tem outra mensagem que o irmão Branham diz, nem Josué tinha. Quando Moisés tinha a palavra, nem Josué tinha. Quando Josué teve a palavra, Moisés tinha que ter morto mesmo. Ele morreu para poder Josué ter a palavra. Senão ele não tinha a palavra. Mas se a palavra veio para Moisés, era Moisés quem tinha que interpretá-la, porque Deus
a interpretava para Moisés e Moisés a interpretava para o povo. É assim, Deus a interpretava para Brana e Brana interpretou para nós. Deus interpreta para a esposa e a esposa interpreta para nós. Ou como você queira, Deus interpreta para João e João interpreta para nós. Agora, é isso aqui, Moisés tinha a palavra, elas foram escritas por Deus. Agora, tudo que você vê de acontecimento foi escrito por Deus, tanto de Moisés, de Brana, de João, da esposa, foi escrito por Deus, até do avivamento pentecostal, até da santificação, da justificação, Lutero, Wesley, tudo foi escrito por Deus, cada um no seu devido tempo. A palavra de Wesley só podia ser interpretada nos dias de Wesley. A mensagem que veio para Lutero só podia ser interpretada nos dias de Lutero. Deus tinha que ter um homem daquela forma para interpretar a palavra daquele dia. E você crê naquilo que o homem sai da católica, e mesmo saindo da católica e tendo o seu povo abençoado, que creu na palavra, eles ainda não tinham largado do cachimbo. Precisava do próximo homem que Deus ia usar, como usou a Wesley, para poder mostrar para eles que eles precisavam de uma santificação, que só o justo viver pela fé não é suficiente, você precisa se limpar. E aí veio Wesley e apresentou o sangue, a limpeza. Aí vieram os pentecostais e disseram, tudo bem, você justo viverá pela fé, você é santificado, mas cadê os dons? Cadê as línguas? Cadê a interpretação? Cadê a expulsão de demônios? Está faltando esse ministério. Aí estava operando. Tudo isso foi bom. E chegou exatamente no tempo que Deus tinha que manifestar. Malaquias 4, Apocalipse 17, 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eles já tinham essas coisas. Para que Elias? O que Lutero teve, que Wesley teve, o que Pentecostal tiveram, irmãos, era diferente do que Brana teve. Eles tiveram reforma. Brana teve restauração. Não é reforma, é uma restauração. Isso é tornando ao original. Não é tapar os buraquinhos, porque a reforma, você tapa os buraquinhos, passa uma tinta, pronto. Mas com Brana não, era voltando ao original. Vocês não têm isso, e aqui está de novo. Vocês não têm o batismo em nome de Jesus Cristo, aqui está de novo. Pedro tinha, Paulo tinha, vocês perderam. Com Lutero, com Wesley, com Pentecostes, vocês perderam. Mas aqui está de novo. É isso que se vê, restauração, certo? Eles não podiam tomar a restauração, ficaram com a reforma. É uma turma de igreja reformada, e acha que é uma grande coisa que estão fazendo. Como reforma a casa, reforma a igreja também. Nós estamos precisando de igreja restaurada de verdade. Foi por isso que Deus mandou Elias para esta restauração. E Deus deu uma mensagem para Moisés. Só Moisés poderia interpretá-la, os outros tinham que ouvir. Quem tentou fazer frente a Moisés morreu. Vocês sabem que morreram. Quem tentou fazer frente a Brana morreu. E estes homens com sinais, Moisés tinha sinais. Brana com sinais. A gente fica olhando aqui, e João Batista não tinha sinal, e Jesus pegou e falou, o maior profeta dos nascidos de mulher não tem um como João. Como pode? O homem não fez nenhum sinal. Ele só veio para poder indicar o caminho, indicar o cordeiro, mostrar para eles a palavra que estava se materializando naquele dia, sem fazer movimento, sem fazer sinal, nem uma fila de cura divina, nem um doente curado. E não cria em cura, criam em cura. Mas era o ministério do dia. Tem que se respeitar o ministério do dia. O que Deus estava fazendo,
Como Deus deu oportunidade para Lutero trazer a reforma, Wesley trazer a reforma, Knox, Finney e outros que estavam tudo dentro da reforma, e os pentecostais vieram com os dons do Espírito Santo. Mas não tinha a restauração. A restauração precisava de vir Elias. Então Moisés podia interpretar a palavra porque Deus deu aquela palavra para Moisés. É Deus dando a palavra, você fala a palavra porque Deus te deu a palavra. Assim foi no tempo de William Branham. E assim é hoje também. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, não tem nenhum homem especial. Você vai ver que especialidade tem. Todo homem, ele tem um fracasso, ele tem um problema. Ele tem que confessar. Você viu o que Moisés teve que fazer, o que Branham teve que fazer. Moisés chegou ao ponto de Deus falar para ele: você não vai entrar lá. Só porque o homem se irritou, bateu com a vara na rocha 2 vezes, quando era para falar com a rocha. Confusão ao ouvir Deus. As pessoas confundem ao ouvir Deus. Por isso o profeta pregou Deus sendo mal entendido. As pessoas confundem. Deus não falou para Moisés: bate. Deus falou: fala. Ele bateu 2 vezes. Bateu uma, não saiu água, ele bateu outra vez. Aí a água saiu. Aí vem a vontade permissiva de Deus que entra na 2ª vez. Mas quando Moisés, ao invés de falar, bateu, tocou na rocha, aquilo é diferente. Você não ouviu Deus falar dessa forma. Quando você diz que o pai é um e o filho é outro, você nunca viu Jesus falando assim. Jesus sempre mostrava: o pai está em mim. Ele não estava mostrando que eram 2. Ele estava mostrando que ele não podia fazer nada sem o pai mostrar. Mas quando o pai mostrava, ele não confundiu como Moisés confundiu. Certo? Moisés confundiu ao ouvir Deus. E não pôde entrar na terra, porque ele confundiu ao ouvir Deus. E o irmão Branham diz: ele exaltou a si mesmo naquele instante, porque é o seu ânimo exaltado, de bater, ficar nervoso, agitado. O que Deus podia dizer a Moisés: Moisés, que diferença tem você agora fazendo o que fez com esse povo que fez o que fez ali atrás, agitou. Você fez uma coisa contrária à minha palavra. Eu te disse para falar com a rocha, você tocou na rocha, você está mostrando que tem que haver uma 2ª crucificação. Tudo aquilo, irmão, estava ligado a Deus, no eterno. Mas Moisés tinha que ter ouvido a voz de Deus e feito o que Deus mandou fazer. Mas não podia fazer. Porque tinha que ter uma 2ª crucificação. Em 1963, cumpriu esta parte. Tocar a 2ª vez. E aí você pega o cristão e o incrédulo. O cristão está sempre velado. Ele tem a palavra, a revelação, vela. Aquele cristão, isto é, o guarda, o esconde da vista do incrédulo. Eu nem pensei em falar sobre tudo isso, mas ninguém podia interpretá-la. Moisés tinha que interpretá-la primeiro. Ninguém podia interpretar os selos. Branham teve que interpretar primeiro. Ninguém podia interpretar os trovões. Branham tinha que interpretar primeiro. Ninguém podia interpretar um novo nome. Branham tinha que interpretar primeiro. Por isso, quando você prega hoje sobre 7º selo, trovões, novo nome, você tem que ter alguém que Deus interpretou para ele a palavra primeiro. É um profeta. Você apenas toma aquilo e se satisfaz. Agora eu estou certo. Eu creio no que Deus está fazendo, porque eu vi um homem
tomar a palavra e fazer o que Deus mandou fazer. Ninguém podia interpretá-la. Moisés tinha que interpretá-la primeiro. Parando nesse ponto que é difícil a gente sair daqui, é que as pessoas não têm dom para aquilo, não nasceu para aquilo. É que nem eu querer chamar a atenção do público, vou chamar a atenção do público e se Deus está comigo, tem que haver sinais igual os demais pregadores têm. Quer dizer, era a mesma coisa de João Batista, falou, se Deus está comigo, eu vou fazer igual a Anás e o Caifás. Que adianta? Para que você, João? Para que você, Osmar? Se é para fazer igual aos outros. Cada um tem que cumprir a palavra que Deus interpreta no seu dia. E isso mostra que você é um cristão, que os demais não estão te vendo. Você está velado, o cristão velado para o incrédulo. Não importa o que os outros pensam, o que manda, o que você é. Está dentro de você toda esta revelação. Amém? Aleluia. Oh, se tomamos esta verdade de Deus para a hora que nós vivemos, diz o profeta, em ordem para revelar, Moisés tinha que se tornar Deus para o povo. Em ordem para revelar. Guarde bem isto. Moisés, para poder revelar para o povo, ele tinha que se tornar Deus. O povo não podia ouvir direto de Deus. O próprio povo pediu, quando Deus começou a falar, eles disseram, não fala Deus conosco, para que não morramos. Fala Deus contigo, Moisés. Mas não fale Deus conosco. Um homem com habilidade de ouvir a Deus. E um dia Deus falou, e ele entendeu errado. Já pensou nisso? Ele falou, e ele não entendeu. E pagou o preço por não entender. O homem não entrou em Canaã, Moisés não entrou em Canaã. Por quê? Porque Deus falou uma coisa, ele fez outra. Queremos nós entrar em Canaã quando Deus fala uma coisa e nós fazemos outra? Sabe o que Deus fez com Brana? Deus falou com Brana. Deus falou. Irmão Brana diz na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, parágrafo, acho que é 190, 189, 190, ele diz, lá no quartinho, ele me disse que quando o cordeiro toma o livro, a intercessão termina. Foi Deus que falou com Brana. E Brana entendeu, eu vou entender errado? Não posso. Se eu entender errado, vai acontecer comigo o mesmo que aconteceu com Moisés. Se eu entender errado. Então, mas Moisés foi salvo. Tudo bem de Moisés ser salvo. Mas você não está agora para entender a coisa errada. Moisés, ao entender errado, aquilo ainda cumpriu. Quero que vocês entendam isso. Aquilo ainda cumpriu um atributo de Deus que estava escondido, de que a palavra seria crucificada uma segunda vez. Então Moisés, ainda que falhando, estava cumprindo um propósito de Deus. E por falhar naquilo que Deus falou com ele, Deus diz, você não vai entrar. Sobe ao Monte Nebo. Olha para lá, olha. Tudo isso. O povo vai herdar. Com seus olhos você vê essas coisas, mas não vai entrar lá. Só por causa daquilo. Então, nós os pregadores, esperamos, cada pastor espera entrar também na Canaã. No verdadeiro batismo do Espírito Santo. No verdadeiro trovão. No verdadeiro novo nome. Espera entrar lá. Mas entendendo Brana errado. O que Brana disse do novo nome? O que ele disse que é Brana? Perfeição. O que é perfeição se não Deus? Não estou dizendo do homem Brana perfeito. Estou dizendo do nome.
O que é Jesus? Salvador. Não importa o que eles dão de sentido a esta palavra, no hebraico ou em qualquer outra língua. O que importa é que está na nossa língua. Na nossa língua é Deus Salvador. Não importava o que eles pensavam de José, que ainda é filho da prosperidade, mas o que? Qual o seu significado no Egito? Zafenat Paneá, Salvador do mundo. Exatamente isto. Qual o seu significado aqui? Salvador do mundo, Jesus Cristo. Para cada coisa, eles deveriam ver Deus entrar em cena e trabalhar, revelar aquilo para um povo, mas para um povo que está escondido. O cristão é velado, é escondido do incrédulo. Você quer discutir com os outros? Não discuta, não. Eu só creio nisto. Eu não discuto. Mas cadê os sinais? Os sinais é a palavra hoje. Sinais é a palavra. Você apenas está atrás de cura de dor de barriga, ou paralítico andar, ou cego enxergar. Não, você precisa enxergar espiritualmente também, que você não está enxergando nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está enxergando nem que o Cordeiro saiu do trono, não está enxergando o novo nome de Deus, BRANHAM, não está enxergando. O que Brana disse, você está entendendo errado. Me diga que eu estou entendendo errado o que Brana disse. HM faz parte do nome de Deus. Estou eu entendendo errado? Ou é você que está entendendo errado de dizer que Brana não é novo nome? E Brana dizer que Brana é 7, e 7 é perfeição. E o número de Deus é 7. Brana pregou isso daí. Está aí nas mensagens, estampado nas mensagens. Eu que estou entendendo errado? Não, eu não estou entendendo Deus errado. Moisés teve que se tornar Deus na hora da revelação. Está aqui, ó, em ordem para revelar. Moisés tinha que se tornar Deus para o povo. Eu não tenho medo de errar nisso daqui. Em ordem para revelar. Não é na cama com medo. Não é fazendo sinais e maravilhas. Em ordem para revelar, Brana tinha que se tornar Deus para o povo. Em ordem para revelar, porque é bíblico isso daqui. Ele tinha que se tornar Deus para o povo naquela hora. Então você pensa em ele ser Deus em todo momento, em ordem para revelar. Irmão Brana mostrou isso. Moisés era Deus, mas depois ele descia para casa e ia dormir com Zípora. Agora é o Moisés, aqui agora é o homem. Mas ali era Deus. Ali naquele monte era Deus. Ali naquele púlpito, Brana era Deus, revelando os segredos, em ordem para revelar os selos, os trovões, o novo nome. Brana era Deus. Não é diferente que a esposa, se a esposa é a esposa de Deus, ela é o que? É Deus. Ela não é uma deusa, não. Ela é Deus. Em ordem para expor a palavra revelada. Ela é Deus. Agora, ninguém merece honra. Talvez alguém diga, o fulano é Deus. Não, ninguém merece honra disso não. Você pode tirar isso da cabeça. É a palavra do dia. O que é Deus? Deus é a palavra. A palavra do dia que é Deus. Aquela mensagem que você está ouvindo que é Deus. E aquilo entra em você, como Jesus diz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. A palavra que eu ouvi, ela veio em mim, entrou em mim, é quem faz as obras. É que faz eu crer como eu creio, pregar como eu prego. É a palavra que entrou em mim. Amém? Então, é bom nós continuarmos vendo esta diferença. O cristão está velado para o incrédulo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, pela paz, pela revelação que o Senhor tem dado a nós. Estamos agradecidos pela força, pela fé, pela saúde que o Senhor tem distribuído ao seu povo, a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor tem dado neste dia final, que nós podemos comer o livrinho e profetizar novamente, Senhor. Não quero entender errado, seu profeta.
Eu quero entender certo como ele disse, como ele falou claro para o irmão Lee. Diga você, eu não posso dizer estas coisas, mas você pode usar isto. Senhor, nós estamos aqui repetindo apenas, porque nós cremos nesta mensagem, nós cremos nesta manifestação. Em ordem para revelar os selos, Brana tinha que ser Deus, e tinha que ser o novo nome de Deus nesse tempo final, para revelar os selos, para revelar o novo nome, que ninguém sabia. Brana tinha que ser Deus. Não importa que ele era um homem, que ele tinha fracassos na vida também, que ele podia sentir, chorar, ter tristeza, ter angústia, ter dor. O Senhor também foi um homem de dores e o Senhor era Deus. Estamos agradecidos, porque agora o Senhor teve que usar um homem mesmo, não gerado de uma virgem e não gerado pelo Espírito Santo, mas um homem chamado Brana, um homem, que o Senhor teve que entrar nele e falar através dele, usar o nome dele. Este é o nome de Deus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Comprada lá na cruz com sacrifício seu, ouvi a sua voz, foi indo logo após pro casamento seu. Nas eras que passou, ele a sustentou com a intercessão de amor. A força que ele dava, nunca desprezava, fez sua vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique em Laodiceia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique em Laodiceia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. A noiva do Cordeiro só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. Só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem:
mensagem como a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Abrama. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do